Hoje nós vamos tratar de um tema que pode até surpreender um pouco. Nós vamos falar do bom humor. E alguém poderia se perguntar, mas é um tema para a nossa meditação? Para uma meditação cristã? Será que o bom humor não é uma coisa dos humoristas? E não de um cristão, de alguém que leva a sério a própria vida? A vida não é séria. Nós não deveríamos levar a sério os nossos compromissos, não deveríamos levar a sério as nossas tarefas. Sem dúvida. Mas repara, são duas palavras bem diferentes, dois conceitos que nós precisamos saber distinguir. Uma coisa é o humorismo. O humorismo, sim, não é uma tarefa da maior parte de nós. O humorista é aquele que faz os outros rir. O humorista é aquele que sabe descobrir os aspectos divertidos, os aspectos cômicos do dia a dia. Agora, o bom humor é uma característica de todos nós. Por sinal, eu não sei se você sabe a origem da expressão bom humor. Humor é sinônimo de líquido. Os antigos, na medicina antiga, eles imaginavam que a nossa saúde, de alguma maneira, ela se coordenava pelo equilíbrio dos humores, do sangue, da linfa, da bile. E daí que vem tantas expressões, por exemplo, um sujeito bilioso, em geral uma pessoa que não vai bem, ou melancólico, a bile negra. Pois bem, nós de alguma maneira já não funcionamos com esses elementos. A medicina evoluiu muitíssimo. Mas não é verdade que, pelo menos na sua etimologia, está bastante correto isso? Ou seja, que uma pessoa que está bem equilibrada por dentro, os seus sentimentos, é uma pessoa que também manifesta isso no sorriso, na atitude positiva diante das coisas. E isso sim é muito importante. Isso sim não é para os humoristas. Aliás, é para todos nós. Todos nós devemos ter uma atitude sorridente, bem-humorada, positiva em relação às coisas e às pessoas. Eu me lembro de um grande amigo meu, um padre, que ele gostava muito dele, gosto muito dele, mas não concordávamos num ponto. Um ponto exatamente sobre esse tema que nós estamos tratando. Esse padre acreditava que Jesus não ria. E ele dizia, Jesus não ria, porque Jesus fazia todas as coisas com seriedade, com profundidade. E ele argumentava dizendo assim, veja, no Evangelho não se fala que Jesus riu, se fala que Jesus chorou. E ainda que ele fosse muito mais velho do que eu nesse ponto eu o contradizia. E contradizia por quê? Porque me parece que o Evangelho diz que Jesus chorou e não diz que ele sorriu, que riu, porque ele ria com muita frequência. Aliás, Jesus teria sido perfeito homem, perfeito Deus e perfeito homem, se não tivesse rido, se não sorrisse, se não tivesse essa manifestação que os antigos falavam que é característico do homem. Só o homem, entre os animais, ri. Quem falava isso era o grande Aristóteles. Falava da risibilidade, a capacidade de rir. Nós podemos rir. E é bom que a gente ria. É bom que a gente tenha uma visão desenfadada, uma visão alegre das coisas, mesmo quando as coisas não correm bem. Quando as coisas não correm como a gente gostaria. Eu gosto de um exemplo na vida do Papa João XXIII, o bem-aventurado João XXIII, que parece que era um homem tremendamente espontâneo e tremendamente bem-humorado, que fazia as coisas, mesmo as coisas sérias, com essa atitude descontraída, com essa atitude alegre que tem que ter um filho de Deus. E se conta que quando o Papa uma vez estava passando por uma rua de Roma, ele reintroduziu esse costume de caminhar pelas ruas de Roma. Aconteceu que uma senhora, havia duas senhoras que estavam vendo o Papa passar, e uma comentou com a outra como ele era gordo. De fato, o Papa João XXIII era muito gordo. E ela comentou, e ele ouviu. E ao invés de ficar ofendido com aquilo, ou ao invés de dizer alguma coisa para aquela mulher, ele respondeu de uma maneira bem-humorada. Ele disse, minha senhora, o Papa é eleito num conclave, não num concurso de beleza.
de fato, soube tirar partido, até divertido, de uma coisa que podia ter sido um mal-estar. Será que a gente sabe fazer isso? Nós sabemos ter uma visão positiva das coisas, dos acontecimentos, percebendo que as coisas nunca são tão difíceis ou tão duras, e mesmo que sejam difíceis e duras, sempre nós podemos vê-las de uma maneira especial, bem-humorados. Se nós estamos, por exemplo, com a alegria de quem se sabe filho de Deus. Um filho de Deus passa por dificuldades? Claro que passa por dificuldades. Ninguém está isento das dificuldades. Mas será que nós vamos andar sempre cabisbaixos, vamos sempre ser ranzinzas? Será que nós vamos atrair as pessoas para Cristo assim? Repara, os santos não foram ranzinzas. E se alguma vez nos colocam, nos apresentam um santo sério, a seriedade deles nunca foi alguma coisa que estava em contraste com o seu bom humor. Eu falava agora desse bem-aventurado. Nós podemos lembrar do bem-aventurado João Paulo II. Às vezes aqui eu tenho que fazer um parêntese pelo seguinte: se você tem mais anos, se você já tem um pouco mais de idade, assim como eu, se recorda do Papa João Paulo II no início do seu pontificado. Depois, com o passar dos anos, sobretudo no final, aconteceu que a doença que ele contraiu, o mal de Parkinson, uma das características que fez foi que deixou o Papa com uma expressão muito rígida. O Papa quase não sorria, o Papa era, tenho que colocar entre aspas, aparecia como inexpressivo. Mas era exatamente o contrário. Eu tive a sorte de poder estar com o Papa alguma vez e morar em Roma naqueles anos 80, em que o Papa ainda era jovem, nos anos que o Papa esquiava ainda. E me recordo, talvez como uma das recordações mais deliciosas daqueles meus anos romanos, o encontro que o Papa tinha todos os anos, no domingo de Páscoa, precisamente a nossa alegria pascal, alegria porque Cristo ressuscitou. Mas aquele encontro que o Papa tinha com os jovens que vinham do mundo inteiro, e me recordo do Papa rindo às gargalhadas. Isso por uma coisa, por outra, por uma coisa que lhe contavam, às vezes até por uma pequena encenação que fizeram. Por quê? Porque era um homem que estava bem-humorado. Ele queria mostrar que quem está com Deus não precisa ter um aspecto severo, um aspecto duro, um aspecto triste. Aliás, exatamente o contrário. Como nós vamos conseguir convencer as pessoas de que o nosso é um caminho de alegria, que a mensagem de Cristo é um evangelho. Evangelho significa boa nova. Como nós vamos conseguir isso se nós tivermos uma cara comprida, uma maneira brusca? Nós não vamos conseguir. É mais ou menos como se nos dissessem assim, que essas pessoas não venham para o céu. Aliás, no céu não existem pessoas assim, pessoas mal-humoradas. Como se pode estar mal-humorado quando se tem Deus conosco? Então, pode parecer uma virtude secundária, mas não é. Faz parte desse grande tema que é exatamente a alegria cristã. E uma alegria que se manifesta, uma alegria que pode ser, que deve ser contagiante. Então, aproveitando essa nova semana que se abre para nós, seria um propósito excelente que todos nós quiséssemos ser mais bem-humorados, que nós quiséssemos olhar para as coisas de uma outra maneira e até para as próprias dificuldades, sabendo que, olhadas com a perspectiva correta, sobretudo lembrando que nós somos filhos de Deus, nós nunca podemos perder o bom humor.